Hoje vamos falar, é tempo de milagre. Livro de João é a série que estamos estudando e vamos falar sobre milagre. Amém? Vamos estar falando sobre a presença de Deus envolvendo João capítulo número 2, versículo 1 a 11. Então você pode ler comigo aqui. Amém? Vamos estar lendo então livro de João. Vamos lá. No terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Continua. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Jesus respondeu: que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. A sua mãe disse aos serviçais: façam tudo o que ele mandar. Ali perto havia 6 potes de pedra do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabiam entre 2 ou 3 metretas. Jesus disse aos serviçais: encham os potes com água, e os encheram até a borda. Então Jesus lhe disse: agora levem um pouco ao encarregado da festa. Eles assim o fizeram. E o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde eles vieram. Embora os serviçais que haviam tirado a água soubessem disso, então chamou o noivo. E disse: todos servem o primeiro e o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Você, porém, guardou o melhor até agora? Este sinal milagroso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória aos seus discípulos e creram nele. Amém? Vai no número 2 ali. Você, número 2 põe, fecha o gráfico e aumenta um pouco. Queridos, vamos orar? Então, feche os seus olhos. Pai, obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Eu te dou graça. Te dou, Senhor, graça pela tua palavra. É ela que é ministrada a nós. Ela é viva, eficaz, para transformar as nossas vidas, Senhor. Peço em nome de Jesus, Pai, que os nossos corações estejam, Senhor, prontos. Prontos, Senhor, para obedecer a tua palavra, Pai. Prontos, Senhor, para, Senhor, ser ensinável pela tua palavra, Pai. Que sejamos como terra fértil, Senhor, a qual, Senhor, possa a tua palavra penetrar, Senhor, e que possa, Senhor, 30, 60, 100 vezes mais produzir fruto em nós, o fruto do Espírito, Pai, uma transformação completa, porque é a tua palavra que fala conosco, Pai. Tenha misericórdia de mim e usa-me para a glória do teu nome. Amém. Amém? Não checar se não ficou minha câmera. Nós vamos falar sobre milagres. Milagres. Existe um termo que é muito usado e chamamos de a indústria da fé. É um termo que descreve o aspecto comercial, o aspecto lucrativo de algumas práticas religiosas, onde líderes religiosos e organizações ou empresas, que são quase igrejas, mas são empresas, outros líderes religiosos utilizam a fé de pessoas para o seu próprio lucro. Essa indústria da fé pode fazer com que inclui venda de objetos, como objetos sagrados, como amuletos, vela, livro, água, tijolo, passar em portal para ser curado, e etc. de coisas, que são apresentados como capazes de trazer proteção, capazes de trazer cura, prosperidade de outros ou benefícios espirituais. Esses dias alguém mandou um vídeo e alguém começou a gritar: eu estava com 30 no bolso e agora estou com 50. Eu estava com 100 e agora estou com 150 nesses movimentos. Essa indústria da fé é marcada por uma diversidade de crenças e práticas, e tem sido o cenário para a proliferação de supostos milagres vendidos como produto.
Como hoje a gente vai falar sobre milagre, há muito sendo falado em alguns lugares, principalmente canal de televisão, sobre esses milagres. Quero dizer para você que nesses lugares, desde água abençoada, como diz, lenço ungido, passando óleo milagroso, objeto, eles fazem tudo isso para lucrar com a fé, através do milagre. No entanto, atrás dessas mercadorias, muitas vezes se escondem fraudes e enganos, explorando a fé e a vulnerabilidade do indivíduo, em busca de alívio. Por exemplo, eu vou citar algo real e verdadeiro. Um desses caras que é dessa indústria da fé, ele ia para a rádio, e na rádio ele pegava do YouTube de outra pessoa contando testemunho, e passava, e falava o que estava acontecendo na igreja dele. Essa indústria da fé vendendo milagres. Este fenômeno levanta questões, muitas vezes éticas e morais, sobre a comercialização da religião e a autenticidade desses milagres propagados. Caio Fábio, ele conta num dos seus livros que ele foi num lugar, e aí quando começou aquele grande momento de cura e de culto lá, um dos pastores falou: olha, veja aqui o que vai acontecer, eu quero te ensinar, porque você precisa ficar rico com a fé. Você já sofreu muito. E ele conta na época que ele escreveu este livro, hoje não aconselho seguir ele, ele fala o seguinte, que sobre a luz, estava um foco de luz e começou a entrar artistas, pessoas em cadeira de rodas, mas andando, empurrando a cadeira, e sentou na cadeira. E ali quando começou o grande movimento, onde estavam essas pessoas, a câmera pegava essas pessoas, os milagres aconteciam. Então há muitas coisas acontecendo hoje por aí que são falsas, que vendem, e todo milagre está ligado a dinheiro. Se você doa, você é curado. Se você dá, você é recompensado. Se você faz isso, você prospera. Tudo está ligado a dinheiro aí fora. Só que tem um grande problema: aonde está indo esse dinheiro? Como eles administram esse dinheiro? Ninguém questiona. Todo mundo está ali com algum motivo para ser curado. Porém, isso anula a realidade da existência de milagres no meio da fé cristã? Eu pergunto, isso vai anular? Dos milagres acontecidos na época de Jesus, isso anula, você vendo essas falsidades? Por exemplo, uma pessoa foi contar um monte de... Gente, isso é muito sério. Eu lembrei agora de um caso de um rapaz do Hillsong, que ele participava da banda há uns 10, 12 anos atrás, que ele usou um tubo, respirando, dizendo que ele estava com câncer, e que Jesus o estava curando enquanto ele cantava. E sabe o que era aquilo? Era falso. Ele foi expulso da igreja, mas ele montou aquilo e encheu de pessoas. Mas isso impede de Jesus hoje agir através desses falsos milagres? Não! Hoje vamos relatar um dos primeiros sinais, ou seja, milagres realizados por Jesus aqui no Evangelho de João. E o Evangelho de João chama os milagres de sinais. Porque sinais é para que você veja o sinal e crê. Por exemplo, você está dirigindo, você vê um sinal vermelho, você para. Se você vê uma placa, a placa é um sinal. Ela diz para. Apesar que muitos não param, mas a placa está ali para parar. Isso é um sinal. E aqui João, ele trabalha os sinais, chamando de sinais, porque ele quer mostrar esses sinais, quem é Jesus Cristo. Os milagres realizados por Jesus são chamados de sinais aqui. Sabemos que Deus tem, e Ele tem para os que creem em Jesus, sinais de milagres para realizar na vida deles. Então milagre é o agir sobrenatural de Deus na vida daqueles crentes. Milagre é isso. Milagre é quando nada é possível mais, Deus age. Nada é possível mais, Deus age. Ele vem sobrenatural. Esse primeiro dos sinais de João relata aqui, e começa João a chamar de sinais, e vai até o capítulo 12, falando sobre os sinais de Jesus, sobre como ele realizou grandes milagres e curas, como sinais para apresentar a ele a glória de Deus. Esses 11 capítulos às vezes são chamados de um livro de sinais, pois nele Jesus revela a sua glória. Jesus revela a sua glória.
Aqui no capítulo 2 começa a narrar o ministério público de Jesus. Até o momento Jesus não tinha se apresentado, até o momento Jesus não tinha feito nada, até o momento Jesus não tinha mostrado quem ele realmente era e qual era a mensagem que ele estava pregando. Embora seja bem rotulado de um semipúblico, porque ele estava numa festa particular, João insiste que seus próprios sinais, seus propósitos nesses sinais, era convencer as pessoas de que o Cristo, o Filho de Deus, é Jesus, e deve sempre ser assim quanto aos milagres na fé de cristã. De que os sinais nos convencem, os milagres nos convencem, que as curas nos convencem, que a prosperidade, que a porta que Deus nos abre, nos convence que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e que é para a glória dele. O que necessita para acontecer os milagres? Então vamos ver algumas coisas e aprender. Porque Deus ainda pode realizar milagres. Existe um grupo, no meio da fé cristã existe um grupo chamado grupo de sensacionistas. Os sensacionistas são aqueles que acreditam que a partir de Jesus os milagres encerraram e não acontecem mais. Tem os sensacionistas radicais, que é aqueles que creem que todos os milagres não acontecem mais, nenhuma cura acontece. Tem o sensacionista no meio aí, que é aquele que ainda crê que se você orar alguma coisa acontece. A Igreja Batista Nacional, ela não é uma igreja sensacionista, ela acredita nos milagres, na contemporaneidade dos milagres, de que hoje, se alguém estiver curado, com doença, enfermo, pode ser curado, se alguém estiver paralítico, pode ser curado, se alguém estiver morto, pode ser curado. A ideia deles é que os milagres pararam, dos sensacionistas, pararam em Jesus, nos apóstolos. Mas a Bíblia nunca disse que os milagres pararam nos apóstolos. A Bíblia nunca disse que os milagres pararam naquela época. Então vamos ver o que pode acontecer em nossas vidas como sobrenatural e o que necessita para que isto aconteça. Vamos responder essa pergunta: o que necessita para que aconteçam os milagres? Para que aconteça o milagre é necessário que Jesus, que Deus esteja envolvido e que Jesus seja convidado. Sem Jesus não há milagre. O versículo 2 fala que Jesus foi convidado para esse casamento. Versículo 2 fala que ele foi chamado para o casamento. Não existe milagre sem a presença de Deus. Não existe milagre sem Jesus. Pode contar, eu vou falar do versículo 2. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. O fato que o primeiro milagre de Jesus acontece em um casamento identifica Jesus como alguém que está muito distante daqueles que pensam que crente não pode participar de festa. E crente não pode participar de festa. Crente pode participar de festa. Não é todas as festas que você pode participar. Mas crente pode fazer festa. Essa igreja aqui, graças a Deus, é festeira. E o bolo mais famoso é o bolo da Ju. Vocês vão experimentar. É uma bênção. E crente pode ter festa, pode fazer festa, não há nada de errado nisso. O que muitas vezes é errado é a maneira que fazemos festa. Tem gente gastando 100 mil reais em festa, pelo amor de Deus, não gasta 100 mil reais em festa. Tem gente que gasta muito dinheiro em festa. Mas não é pecado participar de festa. A ordenança do casamento, ela está intrínseca aqui também. E sempre esteve desde a criação, como Gênesis capítulo 1 e capítulo 2 disse, neste sentido, nos mostra como evidência da aprovação de Jesus sobre o casamento em si, sobre o enlace matrimonial realizado entre um homem e uma mulher. Jesus ele não apontou diretamente que o casamento seria só entre homem e mulher, mas ele estava presente aprovando isso, como ele esteve nesse casamento. E ele também disse que como Deus, lá falando sobre o divórcio, que Deus uniu, não separe, que o homem e a mulher pertencem ao outro, ele disse isso. Por isso lutemos por isso. Digo não desrespeitar as pessoas pelas atitudes, mas não favorecer as suas opiniões. Querem a união de um homem com outro homem, uma mulher com outra mulher, tudo bem, mas o cristão não se envolve nesse assunto. Nisso. E muito menos participa de uma cerimônia. Porque cerimônias assim é você aprovar o pecado. Porque se Cristo estava no casamento ali de um homem e mulher, a aprovação é esta. Então nós não participamos. Você diz, pastor, você é radical? Não é radicalismo, é Bíblia. A Bíblia, ela faz com que nós pensamos do jeito que ela é. Se você decide no seu coração desrespeitar a Bíblia, aí é você com Deus.
Mas o meu conselho pastoral é: não participemos de casamento entre homem e mulher, entre homem e homem, entre mulher e mulher, porque Deus não aprova isso. E Jesus estava nesse casamento. Jesus participou, vemos que é aprovado por Deus. Voltamos aqui. Sem Jesus não há milagre. Um cientista foi demitido numa faculdade porque ele estudou os milagres de cura das pessoas que eram curadas, se diziam curadas nos hospitais. E ele montou um projeto e ele disse: há um sobrenatural que cura as pessoas. No outro dia ele foi mandado embora. Não se explica em laboratório. A tese dele dizia: não se explica milagre. Não há uma explicação. Deus faz e acabou. Deus está envolvido. Então, uma coisa que a gente tem que começar a pensar: tem Jesus na nossa vida? Estamos obedecendo os seus mandamentos? Estamos obedecendo os seus decretos? Talvez seja uma pergunta meio sem rumo, pois estamos dentro da igreja, mas tem Jesus aí? Se tem Jesus, tem milagre. Se tem Jesus, tem provisão. Se tem Jesus, tem coisas sobrenaturais para acontecer na nossa vida. E eu sou prova disso, que Deus tem feito milagre. Mas as pessoas estão cheias de informações e vazias da realidade, mas Jesus é real. Se você der lugar para Jesus, a sua casa é transformada. Você vive de milagres em milagres. Coisas sobrenaturais acontecem no meio daqueles que têm Jesus. E Jesus estava naquele casamento. Milagres acontecem onde Jesus está. Para que aconteça um milagre também é preciso ter uma necessidade sobrenatural. Aquela pergunta: e agora? Porque se alguém está pedindo a Jesus para fazer algo sobrenatural em procura de um emprego, às vezes o melhor é ele sair procurando um emprego, porque isso não é sobrenatural. Você pode distribuir uns currículos por aí, você pode estudar na área que você gosta, ou de vendas, ou de seja o que for, e desenvolver um sucesso como as pessoas desenvolvem. Logicamente você põe a mão de Deus para abrir as portas para você. Obrigado. Você põe a mão de Deus para desenvolver a resposta, para te dar a direção, para até mesmo abrir uma porta em algum lugar específico. Mas muitas vezes é necessário a gente correr atrás. Mas o milagre não. O milagre é quando você tem alguma coisa do outro lado dessa parede e você não consegue atravessar. O milagre é isso, você não consegue atravessar. Você não consegue passar para o lado de lá. Coisas possíveis a gente corre atrás. Eu vi um jovem uma vez: pastor, já tem uma semana que eu estou orando em casa para o senhor dar uma direção de trabalho. Eu falei: o que você gosta de fazer? Gosto disso. Pois é, monta um currículo, vai lá no Sebrae, estuda todos os cursos na sua direção e começa a escrever currículo. Isso é possível de você fazer. Agora, o que é possível para nós? Uma cura, um câncer, transformação, a libertação do nosso cônjuge de alguém que está viciado. Há coisas que realmente é uma parede de concreto, a gente não vê possibilidade, a gente não enxerga do outro lado, como eu não estou enxergando quem está passando do outro lado dessa parede. O sobrenatural. Uma celebração de casamento durava umas semanas ou semanas ali, e era responsabilidade do noivo cumprir com todos os alimentos e com todas as bebidas, os cortados. Está ouvindo aí, irmão Carlos? Vamos fazer o da Rebeca uma semana. Churrasco uma semana. Imagina, hein? Uma semana. Mais de uma semana. Às vezes durava 2 semanas. E ele supria tudo. E se esgotasse, todo o suprimento era uma vergonha para a família. A família passava vergonha. Era para falar o resto da vida sobre aquela família. Talvez a sua necessidade esteja trazendo vergonha para você. Muitas vezes a gente tem uma necessidade, que às vezes não é uma necessidade, e sim a gente pensa assim, por exemplo, você pode pensar: nosso pastor tem tudo, ele tem alguma necessidade urgente. Eu tenho uma necessidade urgente. Eu tenho uma necessidade sobrenatural. Eu tenho gente que está atolado no mundo do pecado, na minha família, na família da Gisele, que nós estamos orando. É uma necessidade sobrenatural. Existem necessidades que têm um sobrenatural. E muitas vezes isso faz com que a gente fique envergonhado pela família, pelo que está acontecendo. Às vezes o escândalo de uma pessoa que desviou, saiu dos caminhos do Senhor e foi para o mundo e está cometendo altas atrocidades no mundo. E a família fica olhando, as pessoas ficam olhando e trazendo vergonha para nós.
Quando Deus quer fazer algo maravilhoso, Ele começa com uma dificuldade. Ele começa com um problema grande que você não pode resolver. Quando Deus quer fazer algo espetacular, Ele começa com uma impossibilidade. Na realidade, Ele é o Deus do impossível. Ele é o Deus do impossível. Por isso a gente tem que saber orar e buscar no nosso coração, na nossa vida, e buscar também em volta das pessoas e ver qual é a impossibilidade que nós estamos tendo, qual é aquilo que só precisamos do agir sobrenatural de Deus, e aí buscar a Ele. Porque se temos Jesus na nossa vida, a gente pode chegar nele e falar: Jesus, olha o que eu preciso. Para que aconteça o milagre, você deve saber que não há ação humana. Ele trabalha na hora dele. Versículo 4, a mãe dele, Maria, chega e fala: olha, acabou o filho. Ela sabe que ele pode fazer. Ela confiava nele. E aí ele vira e diz assim para ela: a minha hora ainda não chegou. A mãe de Jesus nunca foi nomeada nesse evangelho, talvez para evitar que confundisse com outras mulheres pelo nome de Maria, porque tem mais 4 mulheres com o nome de Maria no livro de João. Parecem duas narrativas ela, aqui e no final, no capítulo 19, na cruz. E em 2 outras breves alusões, capítulo 12, versículos 6 e 42. Não devemos evitar a conclusão de que Jesus, ao repreender a mãe, embora com cortesia, declara no início do seu ministério sua liberdade em relação a qualquer tipo de conselho, agenda ou manipulação humana. Jesus, ele não estava sendo manipulado. Ele não tinha uma agenda humana. Ele estava ali no ministério dele, fazendo a vontade do Pai. Jesus não estava ali por causa de Maria, e Maria não é importante, tão importante na vida de Jesus, em todo o seu ministério, além de gerá-lo, educá-lo, criá-lo e acreditar nele como uma mulher de fé cristã, mas a partir daí ele está obedecendo à vontade do Pai. A razão é que Jesus estava absolutamente ligado à vontade do seu Pai. No céu e ninguém na terra tirava isso dele. Esta foi a estrela guia em seu céu. E não poderia haver controles correntes em sua vida. Por isso que diante de Pilatos, quando Pilatos vai levar ele para ser crucificado, ele diz: o que meu Pai disser para você fazer, você vai fazer. E eu estou aqui para cumprir a vontade dele. João 8 e 28 diz: eu não faço nada por mim mesmo, mas falo como meu Pai me ensinou, ou me disse, ou me direcionou. João 5, 17 e 19 diz: meu Pai trabalha, está até agora, e eu estou trabalhando. Ele, o Filho, não pode fazer nada por sua própria vontade, mas só aquilo que o Pai faz, ele faz. O disse-lhe fazer. Igualmente, seus milagres não estão à disposição ou de sua mãe ou de qualquer outra pessoa. Ele é inteiramente sobre a influência do seu Pai. É Deus que estava direcionando Jesus pelo seu Espírito para que todos os milagres que ocorressem com propósito. Todos os milagres de Jesus ocorreram com um propósito, vindo da direção do Pai. Isso significa a dependência de qualquer milagre da vontade humana. Deus tem a hora certa para você. Qualquer coisa que você estiver passando, Deus tem a hora certa. Quando você menos esperar, o tempo de Deus vai chegar à sua casa, à sua família. E isso acontece. Eu gosto de contar o testemunho da mãe do pastor Zé Roberto. Uma mulher firme nos pés do Senhor. Passava na frente do bar. E o marido virava para ela e dizia: lá vai a namoradinha do pastor. Lá vai a coroinha do pastor. Lá vai a apaixonada pelo pastor. E falava assim, daquele jeito, criticando. E aí, essa mulher foi orar e acreditava que Deus ia salvar o marido dela. Ela falava na igreja. Falava com o filho dela, de pastor Zé Roberto. Até que um dia ela faleceu. E o homem não converteu. Aí todo mundo pensa que quem tem promessa não morre. Não é essa música, não é desse jeito que muita gente pensa. Quem tem promessa de Deus não vai morrer. Faz o culto fúnebre. Naquele culto fúnebre o pastor prega, ministra, todos os irmãos ali, e ele pergunta: alguém quer aceitar Jesus?
levanta lá do meio o marido dela com a mão erguida e vai lá na frente. Aceite isso. A mulher está emocionada pela morte dela. Não. Firmou, batizou, se tornou diácono da igreja até o final. O tempo de Deus. Sabe onde ela vai ver o milagre dela? No céu. Ah, você está aqui? Eu sei que você está aqui. Quando eu cheguei aqui, Deus falou que você está aí. Ninguém compra milagre na hora. Por isso que é ridículo a televisão e os pregadores da indústria da fé. Vai acontecer aqui na nossa igreja. É agora. Se Deus quiser que haja, haverá. Senão, quem vai desafiá-lo? Como diz o hino. Se ele fizer, Deus. Se não fizer, continua sendo Deus. Muitos ladrões da fé dirão: sua fé foi pouca, para justificar a quantidade de dinheiro perdido. Porque tem gente que fala: olha, eu doei e não prosperei, doei e o milagre não chegou na minha vida. Ou como faz um senhor lá no Portugal, quando ele doou todo o seu dinheiro de lucro da sua empresa, da sua fazenda, para a Igreja Universal do Reino de Deus, que é uma falsa igreja, e aí doou para aquela falsa igreja o dinheiro todinho completo lá, e aí não recebeu o milagre. O pastor virou para ele e falou assim: a sua fé foi pouca, a culpa é sua. Sabe o que ele fez? Ele pegou um trator e passou no meio da igreja. Não manda ninguém fazer isso não, pelo amor de Deus. Pegou a igreja inteira, arrastou o manto inteiro. São falsos objetos, porque prometem coisas prontas. Aqui nesse texto dá para entender que Jesus está propondo o relacionamento como mãe não tem peso especial aqui. Maria, ela não tem peso especial sobre Cristo, sobre o Filho de Deus. Ela não tem um peso de autoridade, autonomia. A gente não ora para Maria. Você é uma mulher como outra mulher. Meu Pai no céu não quer, qualquer ser humano determina quando o milagre deve acontecer. Deus não tem isso. Muitas vezes as pessoas estão orando: ah, eu declaro isso, declaro aquilo, Senhor, como fosse humana. Eu declaro. Outro dia, muitos anos atrás, eu ouvi alguém falar: eu tenho crédito para o Senhor, cura agora essa pessoa. O caminho é a fé, é o tempo dele em meu favor, e não a minha vida. Isso deve ter sido extremamente difícil para Maria, mas ela não podia mais vê-lo como outras mães viam os seus filhos. Ela não tem mais prerrogativa de maternidade. Ela é como qualquer outra pessoa que deveria vir a ele para ser salvo, porque ele é o Cordeiro de Deus. E ela foi salva. Maria não salva, necessita da salvação de Jesus. Uma mulher que tem um papel muito importante nos planos de Deus, mas isso não faz dela salvadora, mas faz dela uma mulher necessitada. Esta é uma notícia muito boa para nós. Não importa que linha de família você vê, seus pais podem ser as pessoas mais ímpias que você conhece, isso não vai mantê-lo longe do favor de Jesus. Fé e não a família o faz amigo de Deus. É crer nele. É ele que faz o milagre. Minha hora não chegou. Esse termo diz relação muitas vezes à cruz, ao ministério, o início do ministério dele. Jesus não veio a essa terra para ser somente um bom homem, um bom professor, ou um bom mestre, ou um bom exemplo, mas ele veio para morrer pelos pecados da humanidade, trazendo salvação a todos. Ele veio para salvar dos nossos pecados. No milagre não há intervenção humana, somente a ação divina no tempo dele. A única coisa que a gente faz é orar, é ter fé, é crer, é obedecer. Para que aconteça um milagre, você deve obedecer. Há um grau de obediência em qualquer milagre sobrenatural. Por isso que muitas vezes eu não acredito que uma pessoa em desobediência ela recebe. Versículos 5 e 7, Maria diz para aqueles homens: olha, obedeça a Jesus, meu filho. Ele é guiado, obedeça a ele. O que ele te pedir para fazer, vocês façam. Nesses versos vemos que Maria abordou Jesus como mãe e é repreendida, e aqui ela responde como uma crente, sua fé honrada. Ela ainda não sabia o que Jesus faria, mas ela entrega o problema a Jesus e confia nele. Ela entrega para Jesus. Esses dois versos relatam o primeiro milagre de Jesus e asseguram que o foco é a glória de Jesus, não a de Maria, não a fé dos discípulos. O milagre ou o sobrenatural na nossa vida não deve focalizar nossa glória.
Se Jesus curar-nos ou fazer o que Ele fazer, não deve focalizar nossa glória, não deve focalizar nossa fama, ou a fama da igreja. Nossa, Jesus fez um grande milagre naquele lugar, ali é famoso. Ou a fama de alguma pessoa que orou para que acontecesse milagre. A fama não é do pastor, mas sim a glória de Deus, a glória de Jesus. Fazer tudo quanto Ele pedir. Esta é a única ordem que Maria nos deixou, e com isso ela entrega nas mãos daquelas pessoas. Faz tudo que Jesus pediu. Muitos fazem algumas das coisas que Cristo pede, mas poucos têm alvo de fazer tudo o que Ele manda. Muitos fazem poucas coisas que Jesus pede, mas poucos têm o alvo de fazer tudo o que Ele manda. Obediência. Como eu disse na pregação passada, muitas vezes estou contando para mim que estou fazendo tudo o que Jesus pede e vivo uma vida como se eu estivesse servindo Ele 100%. Mas na realidade eu estou fazendo 50%, 30% ou 10% do que Ele está realmente pedindo. Obedecer a Cristo é obedecer totalmente. É obedecer radicalmente. Eu tenho muitos amigos missionários que estão no campo missionário, lugares terríveis, e eles dizem: eu decidi obedecer e Deus cuida deles. A missionária Ana Alzira, hoje ela é professora de psicologia, outra matéria na Batista, ali em São Paulo, na igreja do Seminário Batista. Eu levei ela para pregar lá na igreja. Foi uma bênção na minha vida, na vida da igreja. Mas ela disse: eu fui para o campo sem preocupar o que eu ia ganhar. Eu fui para o campo sem preocupar, fui para o campo missionário sem preocupar. Eu fui para o campo missionário para obedecer a Jesus. Tem então um documentário dela sobre, na época que ela estava na África, houve uma guerra civil, ela conseguiu mediar aquela guerra civil, Deus usou ela naquele lugar. Quando ela voltou, ela não tinha a aposentadoria, ela não tinha um lugar para morar, ela não tinha nada, ela obedeceu a Jesus. E ela virou para mim e falou: pastor, continua firme no seu ministério, porque quando eu voltei, na primeira semana Deus me deu um apartamento na principal avenida de São Paulo, na segunda semana Deus me deu um trabalho, na terceira semana Deus me deu mais coisas que eu não sabia de onde viria. Obedecer primeiro, para depois receber. As pessoas querem receber primeiro, para depois obedecer. Não há essa volta. É obedecer primeiro, para depois receber. Aqueles homens, eles recebem uma direção. Digo que você não está vivendo um milagre nessa vida porque você não está talvez fazendo tudo o que Cristo pede. Muitas vezes a gente não recebe porque Deus olha para nós como filhos rebeldes. E meus filhos sabem que rebeldia tem preço lá em casa. Deixa de jogar um videogame, deixa de assistir televisão, deixa de fazer alguma coisa, tem alguma regalia cortada. Alguma regalia cortada, deixa de passear, deixa de ir no aniversário, deixa de fazer alguma coisa. E filhos rebeldes de Deus, Deus está olhando, corrigindo para que ele volte a ser um filho obediente. E filhos obedientes oram ao Pai. E o Pai vê a obediência dele. E às vezes Cristo nos pede para fazer algo e nós temos de fazer. E às vezes aquele algo vai ser participativo no milagre na nossa vida. Porque ele vai usar para a glória dele. Ele diz, aqueles frascos de purificação, o primeiro indicador que Jesus diz aos servos, para encher os frascos de purificação, presta atenção nessa palavra, com água. Esses não foram usados para beber, eles eram usados para banho de purificação. Ou seja, os potes juntos armazenavam aproximadamente 400 litros de água. Jesus não transformou só num litro de água de vinho, ele transformou 400 litros de água em vinho. Esse fato aumenta a magnitude do milagre, porquanto é de supor que toda essa água foi transformada em vinho, 400 litros. Isso seria a quantidade plenamente para a festa e para muito mais outros dias. Ele segue em frente com o milagre. E ele realiza, depois os servos obedeceram a Jesus, um segundo indicador, que mesmo que ele rejeitou o pedido da sua mãe, a minha hora ainda não chegou, no entanto ele vai em frente e faz o milagre, porque ele dá o início, o pontapé de tudo que vai iniciar no seu ministério. Então parece-me, e outros que Jesus está fazendo aqui, não chegou a hora culminante do que vai acontecer na minha vida.
a morte, mas eu vou mostrar um sinal da minha morte. Vou mostrar um sinal porque eu vim aqui hoje. Vou lhe dar uma parábola ensinando a minha morte. Para que aconteça um milagre, então, precisa ter fé. Fé. Precisa ter fé. Aqueles homens tiveram fé. Aqueles homens acreditaram. A lição aqui diz que a primeiro é obediência à ordem. Eles vão e enchem 400 litros de água. Eles enchem 400, imaginável, 400 litros de água. O que os servos realmente fizeram. Mas, em segundo lugar, por detrás dessa obediência está a fé. Se você vai fazer, nós acreditamos em você. Não seria loucura de colocar Jesus para fora do casamento e dizer isso não vai acontecer. Não é isso que as pessoas dizem de nós. Jesus está na sua vida, você é louco, isso é coisa, é fábula. Talvez se eles pensassem assim, seria loucura. Mas eles tiveram fé, obediência, confiou na operação. Os indivíduos que encheram as águas talas não tiveram de produzir um milagre. Eles não produziram. A Jesus que pertencia a tarefa de operar essa transformação. Os servos, no entanto, tiveram também determinado papel, encheram de água as talhas. Você tem de encher as talhas com a sua oração, com o seu pedido de oração. É impossível, enche as talhas. Ore, não cesse de orar, enche até que transborde. Enche de minutos. É Ele que faz o milagre, mas enche, é pela sua família. Todos os dias enche as talhas de oração. Senhor, converte o coração da minha esposa, do meu esposo, da minha mãe. Enche as talhas de oração. Senhor, me cura, Senhor, me transforma, Senhor, faça isso na minha vida. Enche as talhas, o nosso papel é encher as talhas. Aqueles homens encheram. Ninguém sabe, mas o milagre aconteceu. Exatamente como teve lugar o milagre aqui não é dito, mas ocorreu. Ninguém sabe se foi lá na sala, ninguém sabe se foi lá na direção do mestre de sala, mas o milagre aconteceu. Melhor vinho era servido primeiro. Agora o encarregado da festa pergunta ao noivo: por que está servindo o melhor agora? Porque o melhor sempre vem de Deus. É chato falar isso, mas o melhor sempre vem de Deus. O que João diz é simplesmente que o vinho que Jesus forneceu é inigualavelmente superior. O mestre Sala ficou perplexo. Nova vida que Jesus traz, tudo que acontece com Jesus depois que aceita é muito melhor. Mas o milagre é muito grande. Por exemplo, se você for para a química sobre esse milagre, não vou falar tudo. Mas a água ela tem três componentes, um que é dobrado, que é H2O, hidrogênio e 2 oxigênio. É uma substância pura. Só isso que tem na água, mais nada. 2 elementos químicos da tabela periódica, o hidrogênio e o oxigênio. O vinho, no entanto, é uma mistura complexa. O vinho tem a seguinte composição: 70 a 80% de água, 12 a 15% de carboidrato, glicose, frutose, 0,4 a 1,3 de ácido orgânico, tártaro, málico, cítrico, 0,3% a 0,17 de substâncias nitrogenadas, 0,3 a 0,5 de substâncias orgânicas minerais como potássio, ferro, cálcio, fosfato, 0,1 a 0,10% de taninos e corantes. Pode-se perceber que além da água existem diversos outros carboidratos, diversos outros componentes que foram feitos no milagre de Jesus, fora a fermentação, fora tudo o que faz para que o vinho aconteça. Tudo isso aconteceu e esse é o tamanho do milagre. Então não é só dizer da água para o vinho, é algo transformador na química, uma loucura. Esse é o Deus que nós servimos. E o que você precisa dele, como filho dele, seja obediente, ele vai cumprir os pedidos. É isso que ele faz para nós. Não duvide de Jesus. Ele pegou uma água que tinha só 2 componentes para 3 componentes químicos e transformou em vários. Esse é o Deus que nós servimos. Maravilhoso. Havia um pastor que ele estava no jardim da sua casa,
telefone tocou e ele foi correndo em direção ao telefone, e havia uma porta de vidro, ele bateu a cabeça e caiu para trás, inconsciente, chamou a ambulância. Na demora, levaram ele no carro, a esposa dele acabou pondo ele no carro, e ele sai do carro, ele sai do hospital numa cadeira de rodas, sem andar, paralítico, paralisou completamente. O pastor estava confinado a uma cadeira de rodas. Voltou para casa, mas continuou servindo a Deus como pastor naquela igreja. A cada semana, alguns homens da igreja pegavam aquele pastor na cadeira de roda dele e encaminhava ele para o púlpito, e ele pregava a palavra de Deus, e pregava o sermão e ia para casa na cadeira de roda, sem reclamar, sem falar nada, ia para casa, seguia o destino. Um domingo ele esqueceu da sua paralisia na perna e levantou da cadeira quando era o momento dele pregar e subiu no púlpito para pregar. A igreja olhou assim, e começou a glorificar. A congregação gasgou, ficou com a boca aberta, Deus o curou e ele nunca mais usou. Nunca. Deus faz. Deus faz e faz. Eu já contei aqui, mas eu conheci um homem que, antes dos coquetéis hoje que deixam as pessoas sobreviver de AIDS, mas ficou curado da AIDS. Não há no sangue dele AIDS, ele tinha AIDS, ele estava morrendo e ele foi curado. Deus pode sim realizar um milagre em sua vida. Deus pode sim realizar um milagre em nossas vidas. Eu não sei pelo que você ora, mas Ele é poderoso. Muito poderoso. Ele é todo poderoso. Ele é o único poderoso dos céus e da terra. Jesus tinha alguns motivos para realizar esse milagre. Acredito eu que um dos motivos que eu amo é que Jesus estava no casamento. E o casamento é importante para Deus. Seu casamento é importante para Deus. Deus se preocupa com o casamento entre homem e mulher. Deus se preocupa com o seu casamento. E eu não posso deixar de pensar que o primeiro milagre que Deus realiza no ministério de Jesus começa num casamento. Por isso que eu considero o casamento algo importante, maravilhoso. Deus quer cuidar dos nossos casamentos. Jesus quer estar presente no seu casamento. Jesus não queria que aquele casamento terminasse em confusão e talvez até em separação. Ele quer ser o provedor da alegria para os nossos casamentos, para as vidas de nós como casais. E Jesus queria e manifestou um milagre naquele casamento, e aquele casamento se tornou feliz cada vez mais. Segunda coisa, Jesus queria manifestar sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça, como nós estudamos no versículo 14, capítulo 1. Sua glória foi revelada em maior medida na cruz, na ressurreição, na exaltação, mas a cada passo que ia passando, a glória de Jesus era revelado. Esse Deus que nós servimos, a sua glória era revelada. O ministério dele começou o prenúncio da sua glória. Era isso que acontecia com os milagres na vida de Jesus, a glória dele sendo revelada. E é isso que tem de acontecer na nossa casa quando os milagres acontecem, a glória de Deus sendo revelada. Terceiro, ele queria aumentar a fé dos discípulos. Os discípulos, pela fé, perceberam a glória de Jesus por trás do sinal. Ele queria aumentar a fé dos discípulos. Ele queria fazer a certeza dos discípulos de que eles estavam caminhando com o mestre que era diferente dos demais mestres, que é cuidar deles. Milagres em nossas vidas é para ajudar a nossa fé. Eu sei disso. O que Deus proveu na minha casa é para mostrar que Ele está aumentando a minha fé. Confia em mim, filho. Confia em mim, não vai voltar. Confia em mim, eu vou te abençoar. Confia em mim, cumprir o meu propósito. Confia em mim que você vai ver as portas abertas. Você vai ver como. A minha família sabe disso. Queria aumentar a fé dos discípulos e Jesus aumenta a minha fé com as provisões e com os milagres que Ele tem realizado na minha vida. Quarto, a glória de um noivo perfeito. Jesus queria mostrar que aquele noivo não falharia, que aquele noivo era o responsável para o vinho daquele casamento, o que significa que foi uma falha em permitir que falhasse o vinho. O versículo diz que quando o dono da festa provou a água, não sabia de onde vinha e disse era o melhor que tinha.
chamou o noivo e disse: você aceitou, mas deu primeiro o melhor. Ele disse: todo mundo serve o primeiro vinho, o melhor vinho. Quando as pessoas já beberam bastante, serve o demais. O ponto é, não é ele que fez aquilo. Ele deixou o vinho acabar. Ele foi incompetente, ou errou nos cálculos, foi imprudente. Essa é a maneira que muitos homens da terra fazem. Os homens vão falhar com a gente. Pessoas vão falhar com a gente. As mulheres vão falhar com a gente. Todos os maridos podem ser tudo o que deveriam ser, mas vão falhar um dia. Mas em silêncio onipotente, Jesus desempenhou o papel perfeito. Deus não vai falhar com você. Ok? Deus não vai falhar com você. Ele não vai falhar com você. Aleluia. Ele vai continuar providendo, sendo provedor. Da água vem o melhor vinho que qualquer pessoa poderia proporcionar. Tenha Jesus na sua vida. Na sua vida mesmo, no seu lar, na sua família, nos seus negócios, nos seus planos, nos seus sonhos, no seu casamento. Você vai ver que vai ser o melhor. Tenha Jesus é o melhor para as nossas vidas. Tenha Jesus, a sua festa não vai acabar. O vinho simboliza alegria. Simbolizava alegria, as pessoas ficavam alegres depois da festa. Tenha Jesus em tudo e a sua alegria não vai embora. Esteja com Jesus, que parece impossível, mas Ele é o Deus do impossível. O que você faz quando acaba a alegria na sua casa? O que você faz quando algo acaba na sua casa e você não pode prover mais? Maria mostrou-nos exemplo, ela levou aquelas pessoas a Jesus. Ela diz aos servos que ele diz: faça o que ele ordenar. O milagre que não só atendeu sua necessidade imediata, mas foi abundante. A sua alegria fugiu de você hoje ou essa semana. Jesus quer transformar você nessa experiência maior. Traga a sua necessidade para Ele. O ponto central desse sinal, esse milagre de Jesus, é para que a sua glória possa ser revelada e as pessoas acreditar nele. E vou dizer uma coisa: quanto mais Jesus está na nossa vida, mais as pessoas acreditam nele. Quanto mais de Jesus em você, mais as pessoas vão acreditar nele. A questão toda é para chamar a nossa atenção para quem é Jesus e qual é o seu propósito. A questão toda é olhar de longe o milagre tão rapidamente para Jesus e olhar para ele com os olhos da fé e acreditar que ele pode. De admiração, de confiança, sabendo que olhando para ele estamos olhando para o próprio Deus. Você lembra do testemunho do pastor? Ele levantou da cadeira e continuou pregando. E quer saber de uma coisa? Este pastor não fala muito sobre cura, sobre a cura dele. Ele não transformou em um DVD, um CD para vender, um livro, nada que eu tenha contra isso. Apesar de reconhecer o fato, alguém perguntou para ele por que ele não fala tanto, e ele disse: porque eu falo do maior milagre. Pessoas nunca souberam que ele ficou paralítico e voltou a andar. Dados médicos, com todos os diagnósticos. Muitas pessoas entravam para a igreja e não sabiam que ele passava. Perguntaram: por que você não fala? Porque eu falo do maior milagre. Ele curou não só a minha, mas curou o meu corpo, a minha alma. Fala do milagre maior, o dia em que Deus salvou a minha alma. O maior milagre é quando Jesus salva as nossas vidas, nos liberta do inferno, nos cura. O maior milagre foi quando Jesus nos deu a salvação. Esse é o maior. Qualquer cura é menor do que este milagre. A salvação. Perguntaram para uma irmã, a vida toda encamada, não podia andar por uma doença, esse é o seu nome dela. Perguntou para ela assim: como você se sente? Já velha, pela idade, quase morrendo, nessa cama, pleno central, porque Jesus já nos salvou. O maior milagre não é o que Ele faz pelo nosso físico financeiro, mas é o que Ele fez na cruz do Calvário. Acredite que Ele possa curar. Eu acredito. Acredite que Ele pode transformar a sua vida. Acredite que Ele pode fazer um milagre de verdade em todas as situações da sua vida.
mas seja sempre grato pela cruz, porque Ele se curou. Ele nos salvou, Ele nos curou. A serpente foi levantada lá no deserto para que aqueles que foram picados por ela fossem curados. Cristo foi levantado na cruz para que nós possamos ser curados do nosso pecado. Este é o maior milagre. E se você precisa de outros milagres, Ele faz mais milagres ainda, além desse poderoso milagre. Vamos em pé, louvar o Senhor.